Opa, bom dia. Olha nós, episódio 77. No bingo antigamente o pessoal falava que era 2 cabos no martelo, número 77. Que o 22 era 2 patinhos na lagoa. Hoje em dia a gente não tem mais essas tradições assim, né? Essas nominações, vamos dizer assim, né? Que o número era... Tinham vários dizeres sobre os números, eu não sei porque eu lembrei desse do 77, 2 cabos no martelo. Eu não sei bem o porquê não. Vou perguntar meu pai e meu tio, meus tios, eles devem saber quando cantava as pedras de bingo. Por que o 22 é 2 patinhos na lagoa, por que o 11 é não sei o que e tudo mais. Episódio 77, que na verdade é o 78, caminhão passando na rua para testar minha voz logo no começo do áudio. Nunca passa caminhão nessa rua. Cachorrinho latindo. É isso aí, ó. Caminhada. Eu tô atrasado hoje também. Já são 8h30. Hoje é dia 8. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Esse podcast deve ir ao ar no dia do feriado, no final de semana subsequente ao feriado do 1º de maio, ou é no imediatamente posterior. Nossa, tomara que seja no posterior, porque aí eu terei colocado um mês de prazo. Acho que é tipo isso, dia 10, né? Dia 10 de maio, hoje é dia 8 de abril. Recolocarei, estou recolocando um mês de buffer, né? Um mês de estoque de episódios. Está aprovisionado o restante do mês de abril, que bom. O restante do mês, o total do mês de maio. E ainda tenho o restante do mês de abril. Maravilha, dá pra gravar muito mais coisa ainda. Ai, estamos aqui olhando as coisas pra resolvendo mudança com a minha esposa. Se bem que quando vocês ouvirem isso a gente já terá mudado, já terá no outro apartamento. Ai, vou resolver uma questão do mestrado também essa semana, nem acredito. Eles aproveitaram todos os meus créditos. Será que esse podcast irá ao ar na semana da minha qualificação? Da minha requalificação, na verdade? Será que na época em que esse podcast for ao ar, eu estarei preparando a minha defesa? Nossa, ótimas perspectivas para o futuro imediato. Bom, gente, eu tô aí falando, né? Episódio 77, que na verdade é o 78. Tá se avizinhando o episódio número 100, eu nem acredito. Ó, esse é 77. Daqui 11 episódios acaba a 4ª temporada, né? E aí, no meio pro final da 5ª temporada, a gente terá o 100º episódio. Eu não sei nem o que dizer. Eu tô feliz, sabe? De ter vindo até aqui. Com esse papo todo, com esse acúmulo. Eu mesmo, pra ser bem honesto com vocês, eu tô meio impressionado com tudo que eu já organizei, né? Eu nem falei do lore do mundo de jogo, eu não dei pra vocês uma linha a respeito do mundo de jogo, e é o que tá mais organizado. O sistema tá menos organizado que a lore. Pensa só isso, né? Mas vamos falar um pouco, continuar falando do sistema. Então assim, o que a gente tem? A gente já tem os povos, os indivíduos, algumas classes, né, de personagens. Não sei se eu vou mudar esse nome também, né? Não sei, talvez sim. Também estamos olhando a questão das linhagens e tradições de cada povo, né? Linhagem é perigoso porque fala de... Algumas pessoas podem querer falar de consanguinidade, né? Tradições talvez fique melhor, né? E aí você pode ter um povo caetir de um lado, tem uma tradição, outro povo caetir de outro, tem outra tradição. Você não precisa ter a mesma tradição para ambos, né? Os povos de mesmo tipo não necessariamente têm uma única tradição monolítica principal ou o que quer que seja. Acho que a coisa fica melhor quando é assim, até porque abre, como é que fala?
caminho mesmo para cada pessoa na sua mesa de jogo, se quiser tornar a tradição ABCDOE a principal, a pessoa vai fazer isso, ela fará isso. E aí cada um pode jogar conforme o seu gosto, né? Então a gente vai equilibrando isso, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito é a respeito dos atributos. Esse episódio hoje eu vou falar de umas questões que não estão prontas, mas que ainda estão dentro do tema de atributos e tudo mais. Então eu acho por bem comentar com vocês. Porque assim, ó, os atributos, os modificadores de atributos, é muito bom que a gente tenha uso para todos eles, né? Então, por exemplo, você vai fazer um personagem guerreiro, não importa o povo, o indivíduo que ele seja, povo de origem ou indivíduo a qual ele pertence, ou que tipo de indivíduo que ele é. O que importa é que a profissão dele é essa, ok? Aí, eu tava pensando assim, quantos tipos de guerreiro existem? A gente pode pensar Conan o Bárbaro, um tipo de guerreiro. Sujeito do mundo indômito, que sobrevive basicamente pelos instintos e pela força bruta, né? Instinto nesse jogo pode ser basicamente constituição, né? Ou sabedoria. Constituição vai ter a ver com a sua convicção em si mesmo, na sua capacidade de sobreviver a tudo que joga na sua frente, a sua tenacidade. E a sabedoria tem a ver com a sua intuição, a sua maneira de conseguir estabelecer uma melhor relação com as dificuldades que te rodeiam, as dificuldades ou facilidades que te rodeiam, né? Costuma ser uma medida aí de como que a pessoa tem uma capacidade, melhor ou pior, de subverter as adversidades, driblar, né, as adversidades, agir de maneira desenvolta, posicionar-se de maneira vantajosa, ou perceber também uma facilidade e tirar disso o melhor proveito, né? Isso não é realmente inteligência, isso é basicamente intuição e um raciocínio, vamos dizer, não intelectual, né? Um instinto de sobrevivência aplicado a um cotidiano. Isso é sabedoria, isso é o cerne da sabedoria, né? Bom, e aí eu pensei, cara, mas você tem esse guerreiro, que seria então um bárbaro, seria um cara voltado pra Constituição e sabedoria. Aí o povo agora tá ficando todo mundo doido, né? Como assim que um bárbaro é voltado pra Constituição e sabedoria? Ser aquele bicho grande, forte, musculoso, atlético, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é, gente. Todo guerreiro vai ser atlético. Todo sabe? Todo guerreiro vai ser atlético. Não tem... Ou vai ser cruzeiro, né? Alguns vão ser cruzeiro, né? Nem todos serão atléticos. Ah, que piada ruim. Bom, né? Nem todas podem ser ótimas, né? Todos os combatentes terão uma característica principal vinculada a um atributo de combate, um atributo de força. E força pode ser o vigor físico, né? Pode ser como é que fala? A força física, o atributo força, ou força pode ser a constituição, né? Que é a tenacidade. As duas coisas podem medir fortitude, né? Vigor e tudo mais, beleza. Alguns serão guerreiros, mas serão mais acrobáticos, vamos chamar assim, né? Pessoas mais lépidas, pessoas mais ágeis. Então serão aí guerreiros vinculados a isso. Então eles serão indivíduos de boa compleição física, vamos chamar assim, fortes, né? Mas cuja, vamos dizer assim, cujo ponto de vantagem não está exatamente nessa força, está na capacidade de realizar determinadas proezas, né?
habilidosas, vamos chamar assim. Então, por exemplo, um cara que é um arqueiro montado num cavalo, tipo os guerreiros hunos, né? O exército huno tinha uma cavalaria leve, que a força principal eram os arqueiros montados no cavalo, e os caras atiravam, velho. Os caras ficavam em pé nos estribos, via com o arco curto, o cavalo já sabia o que ele tinha que fazer. Ele não segurava as rédeas, ele segurava o arco e a flecha. E ele passava só alfinetando, paf, 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 equilibrado em cima do cavalo, guiando o cavalo com os pés, que é para isso que servem os estribos, né? E disparando flecha e gritando um comando ou outro, um grito de guerra, etc e tal. Se isso não for agilidade, se isso não for destreza, né? Muito mais que força, atributo força física, eu não sei mais o que é que vai ser, né? Então você tem uma série de variações possíveis. Então, um guerreiro daqueles que são símbolo da esperança, ou a encarnação do temor, do pavor, do trem todo, né? Vai ser quer queira, quer não, um cara que é vinculado ao carisma, entende? Então você pode ter vários tipos de personagens. Você pode ter um personagem... A gente teve essa série agora, Dungeon Mesh, né? Que falou da questão dos alimentos de masmorra, e tinha um cara lá que era um guerreiro, e ele queria aprender tudo, ele queria saber, né? Tudo. Aí eu já falei, todo mundo já está pensando, é muito mais voltado para a inteligência. Você não precisa deixar de ser o básico de um guerreiro para colocar esses incrementos. Só precisa entender que eles são incrementos. É disso que eu estou falando, é dar equilíbrio ao uso dos atributos no jogo. Esse mesmo raciocínio que eu fiz pro guerreiro, eu posso fazer pro ladino, eu posso fazer pro bardo, pro monge, pro mago, pro feiticeiro, pro bruxo, pro pajé, pro clérigo, pro druida, para qualquer tipo de sacerdote que seja, entende? São indivíduos que não se resumem em sua classe de personagem ao uso do seu atributo principal. Porque beleza, o atributo principal de um mago, inteligência, ele precisa ser só isso? Se o mago for inteligente, basta? Eu lembro da regra de arcano especialista do AD&D segunda edição. Para você pertencer a algumas determinadas classes de especialistas, na verdade a todas elas, né? Você tinha de ter atributos elevados. Não bastava ter inteligência elevada. Para ser ilusionista, se eu não me engano, a destreza era 16. Entende? Então assim, como que é isso? Né? E aí? Será que não seria interessante? Para ser um encantador tinha que ter carisma 14. Né? Então era uma maneira, vamos dizer assim, de indicar uma determinada, um determinado viés, né, de uma faceta do personagem refletida nos atributos. O ponto que eu estou tentando chegar é o seguinte: eu não quero criar um sistema que vai ter um único atributo que vai resolver tudo, a maioria das coisas. O que eu gostaria muito mais é que o sistema tivesse nichos aonde ser encaixado. Então, por exemplo, você faz um personagem de uma classe tal, ele tem uma indicação de um atributo principal, beleza? Isso aí tudo tranquilo, tudo suave. Segunda coisa, ele foi criado dentro de um povo, né? Ele foi criado dentro de um povo. Então aquele povo tem, porque todos os povos têm linhagens conectadas a todos os atributos. Então ele pode ter uma outra linhagem conectada a um outro atributo. Aí em terceiro lugar, a gente tem que ele é um indivíduo de um determinado povo, então isso também pode estar vinculado a um atributo. Quarto lugar, ele pode ter uma habilidade secundária da classe. Então, ele é um guerreiro especialista em sei lá, se esconder, né? Então, destreza, né? Então, atributo principal, força. Atributo secundário, destreza. Aí é claro, você não pode acumular tudo no mesmo atributo. A ideia é encontrar um uso para cada atributo,
né? Então, por exemplo, aí eu tenho um guerreiro, força, especializado em acrobacias, contorcionismo, por exemplo, que ele vai usar, por exemplo, ele é um espadachim, né? Ele é um espadachim desses de tipo esgrima, é tipo um esgrimista. Então pronto, ele tem um atributo de força como principal, ele tem um atributo de destreza como secundário, pela questão do espadachim. Ele é um espadachim de destreza, vamos chamar assim. Ele é o indivíduo humano, e nisso, e tem linhagens para todos. Então o humano tem linhagem, o indivíduo humano tem linhagem. Eu posso usar linhagem para isso, para o indivíduo, né? E aí você tem o humano pode ter força, destreza, constituição, o que quer que for, mas ele já usou força e destreza, então ele vai usar carisma para a linhagem humana dele. Então ele é um guerreiro, esgrimista, humano, de carisma, criado por gnomos. E aí ele vai usar dos gnomos a sabedoria, por exemplo, né? Então as raízes dele tem a linhagem e tem a tradição, né? Da tradição dos gnomos. E aí eu preciso de mais dois breguedês para colocar nos outros dois atributos. E aí eu não sei, eu não cheguei ainda quais os que eu estou tentando colocar. Aí eu pensei assim, eu tenho pensado nisso, né? Isso aqui que eu estou contando para vocês é um raciocínio que está em andamento ainda. Bom, esses 4 que eu já coloquei, a classe, a subclasse, vamos chamar assim, né? A linhagem, a ancestralidade e a tradição, são 4 que pertencem ao passado. É como se esses 4 conectassem o histórico do personagem, né? Eles dizem de onde que ele veio e talvez digam onde ele está também, mas eles não dizem para onde que ele vai. Então o que eu posso fazer? Porque assim, se a gente pode dizer que o indivíduo que ele é e o povo o que o criou, onde ele cresceu, são de onde ele veio, né? A classe de personagem e a orientação dentro da classe é o lugar onde ele está, né? E se eu tiver uma questão de perspectiva de futuro, eu posso usar esses 2 atributos para dizer para onde que esse personagem vai, a que ele está se propondo, ou onde ele quer ou precisa chegar. E aí a gente coloca um elemento de transitoriedade na questão, porque vamos dizer assim, esse primeiro pedaço não muda. O seu personagem não vai deixar de ser humano, não vai deixar de ter crescido com os gnomos. Ele vai continuar sendo um humano que cresceu com os gnomos. Ele vai continuar sendo um guerreiro espadachim, vamos chamar assim, né? Mas isso pode mudar, esse segundo pedaço. O primeiro pedaço não, um humano criado por gnomos, beleza, isso aí é imutável. Agora a segunda parte, ele pode mudar, porque ele pode de repente escolher uma outra classe de personagem para fazer uma outra coisa, entende? E aí, o que eu faço? Porque assim, para mim não é difícil imaginar que um guerreiro, um mago, pode ter como atributo principal força, né? E aí vai ficar um negócio meio ruim, porque não encaixa legal. Pois é, mas aí pro propósito, então, o fato de eu conseguir imaginar, gente, que eu tô tentando dizer é o seguinte, porque às vezes fica parecendo que eu tô me colocando, meu Deus, como eu sou o máximo, o senhor imaginativo, imagine só, né? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o seguinte, não é porque você consegue imaginar um trem que vai ser fácil sistematizar isso um dia. Se você consegue imaginar uma situação, ela não precisa ser necessariamente uma situação fácil. Ela não é necessariamente uma situação prática. Ela não é algo pelo qual você queira passar. Eu consigo imaginar, Deus me livre e guarde, o funeral do meu filho. Não quer dizer que eu queira fazer o funeral do meu filho, você está entendendo? Então assim, eu consigo imaginar um guerreiro um mago baseado em força. Agora eu quero
ter que lidar com isso dentro do sistema de regras? Será que eu não estou metendo uma complicação totalmente desnecessária? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, o que eu estou pensando? Não vou mexer nessa parada. Não vou tirar dos atributos de classe ao seu lugar. Vou deixar isso. Por quê? Porque é uma boa âncora. Além do que, rola um plot twist. Ó, essa pessoa é um humano de carisma criado pelos gnomos associados à sabedoria. Beleza. Escolheu de classe de personagem atributo força de guerreiro com agilidade, no caso a destreza, né? Então sobrou o quê? Sobrou constituição e inteligência pra frente. Então, talvez eu possa colocar uma ambição, né? Uma coisa que esse personagem queira obter. E também posso colocar uma frustração, não seria um bom nome. Uma fraqueza também não. Mas seria um percalço. Seria aquilo com o qual o personagem prefere não ter de lidar se ele tiver a opção. Então, por exemplo, esse espadachim pode ser um sujeito que tem todo o interesse em aprender todos os estilos de luta, né, do caminho da espada que ele escolheu. Beleza, pode ser. Então, inteligência é a ambição dele. E aí sobrou qual? Constituição. Pronto. Ele é um sujeito que é um tanto quanto volúvel nas escolhas. Ele é um sujeito que não tem uma autoconfiança tão elevada assim. Ele é um sujeito que é meio que marcado por um evento aí que, né, ele não foi tão bem, e ele carrega isso para o futuro. E é claro que, exatamente como eu coloquei, essa desvantagem e essa ambição são coisas as mais móveis possíveis. O histórico é imóvel, praticamente, virtualmente monolítico, imexível, como eu ouvi. Ai meu Deus, imexível, como eu ouvi um tempo atrás. Não existe, a palavra não existe, viu, gente? É imovível, tá? Beleza, então o passado é imovível. O presente não é monolítico, a classe que ele está e o direcionamento da classe são coisas que podem ser movimentadas, você pode ir para outra classe e tudo, só que não é tão fácil assim. Agora o futuro, a ambição e o contratempo, sei lá, o percalço, podem ser movidos, são plenamente movimentáveis, né? Então o metrô está chegando ali, eu posso colocar uma ambição baseada em inteligência e um percalço baseado em constituição. E com o tempo eu posso mudar, dentro da narrativa do jogo, posso mudar um para o outro. Entende? A constituição passa a ser a ambição e a inteligência passa a ser o percalço. Essa pessoa começou a trabalhar nas suas dificuldades de autoconfiança, está se desafiando para poder resolver isso. E ao mesmo tempo, meio que adotou uma postura mais arrogante, daquela tipo, eu já sei tudo que tem pra saber, né? E isso pode levar a uma outra experiência de jogo. Importante deixar claro que isso tudo são narrativas às quais o jogador tem que se propor para desenvolver o personagem da maneira que ele acha mais adequado. Claro que ele pode, aí, porventura, pedir orientação do mestre a respeito dessas questões, mas, em princípio, é uma decisão do jogador para com seu personagem, né? É claro que o mestre de jogo tem que olhar isso, conversar e entender, né, de maneira a deixar o jogo equilibrado e o personagem viável, né? O jogo é um diálogo, gente. Então, as pessoas podem construir o personagem que quiser, respeitando os limites das regras, e da boa convivência em grupo, tá certo? Primeira metade já foi, quando eu chegar no centro eu continuo. Até mais. Aí, pessoal, começo da segunda parte. Então, assim, essa maneira de estruturar o jogo
muda a perspectiva dos jogadores perante o mundo de jogo, perante o sistema de regras, os próprios personagens, a aventura e até mesmo perante si mesmos. Porque se o seu personagem tem camadas a serem exploradas, significa que ele tem alternativas a te oferecer, referências dele, internas, que você escolheu, você enquanto jogador escolheu, ou jogadora escolheu para o seu personagem, para a sua personagem. Isso para mim é uma grande lacuna que está aí para ser preenchida há muito tempo. E no meu modo de ver, essa ausência, não vou chamar de omissão não, porque é muito cedo, né, para chamar de omissão. Essa ausência é que motivou o surgimento de tantas e tantas e tantas outras vertentes de estilo de jogo, de sistema de regras, de tudo. As coisas vão se espraiando conforme elas são necessárias, conforme percebe-se a necessidade de sua existência e a falta que elas fazem, né? O peso de sua ausência. Então, assim, se vocês pegarem os livros do D&D original, vocês vão ver que o jogo foi criado num ambiente tão contaminado, é a palavra, talvez? Acho que contaminado não, porque dá a ideia de um trem ruim, né? Mas é um ambiente tão acostumado, tão exposto a jogos de tabuleiro, que lá dentro do D&D de 74 tá dizendo assim: as regras de combate são as regras do chainmail. E é isso. E se você não tiver o chainmail? Azar o seu, tivesse. Entendeu? Então, assim, o jogo surge num ambiente fechado, constrito. E vocês podem ter certeza, porque isso é assim em qualquer ambiente, aquelas coisas que são as mais pervasivas, as mais perceptíveis, as mais presentes, aquelas coisas que compõem de fato o próprio ambiente no qual alguma coisa se dá, elas nunca aparecem nos sistemas de regras. Sabe por quê? Porque elas são pressupostos. Você pressupõe que aquilo ali é verdadeiro, ou existe, ou está ali o tempo todo. Eu sempre racho de rir quando eu tenho umas conversas com o meu pai e, por exemplo, futebol, né? Qual que é a diferença do futebol oficial, tipo FIFA, né? Competições oficiais, e o futebol de rua, pelada, comemorativo? É esse jogo que a gente joga, a gente insiste em chamar de futebol, né? E segundo Aristóteles não é. Então, aí meu pai fala, não, tal, mas essa regra aqui e essa regra ali. Eu tô assim, pai, não tem nem juiz na pelada. Ele não precisa, né? A regra da pelada é muito simples. Primeira regra, não existe pênalti. Eu acho o máximo quando ele fala que a primeira regra, não tem uma regra anterior, não tem um preâmbulo, não tem um texto, né? Aliás, não é pênalti, não existe impedimento. A primeira regra não existe impedimento. Eu tô assim, a primeira regra, não existe impedimento? Ele não existe impedimento. Aí eu falo, mas não vai nem explicar o que é impedimento? Ele, meu filho, todo mundo sabe o que é impedimento. Vocês estão entendendo? É um pressuposto. Pressupõe-se que num jogo de futebol, todo mundo, ainda que ninguém seja profissional, catedrático, estudioso e tal, todo mundo sabe o que é a regra de impedimento. Então, nesse ambiente é assim, é o que se presume. Então não vai ter um texto explicando as regras. Mas você sabe por quê que de fato não existem esses textos? Porque
ninguém ali, de fato, é capaz de dar uma formulação concisa e segura daquela regra que está ali no cotidiano. Você fala que não tem impedimento, você tira um peso das costas de todo mundo, né? Não, beleza, posso ficar na banheira o tempo todo, né? Então isso é uma coisa. Mas se você pedir pra galera formular, né, expressar por fala ou escrito a tal da famigerada regra de impedimento, ninguém consegue, porque ninguém conhece a regra de fato. Todo mundo já viu ela ser marcada, todo mundo já viu como que é o contexto, mas se a pessoa tiver de dizer aquilo, trazer aquilo para um outro contexto, ela tem mil dificuldades. Então, desse mesmo jeito, tem muitas regras que a gente vê nos RPGs, especialmente no D&D e nos outros que são derivados dele, né? Seja mesmo sistema ou outro sistema, ou o que quer que seja, tem muitas regras que elas foram criadas dentro de um contexto ao qual a gente não tem mais acesso, porque o mundo mudou. Aquele contexto existia lá nos anos 70, a gente nem conhece ele mais, sabe? Tem umas falas em torno do RPG que são extremamente machistas, que diz assim, não, mulher não pode jogar aqui, mulher não tem nem a mente para jogar. Imagina um absurdo desse. Imagina você não é só pensar não, pensar e proferir uma frase dessas hoje em dia. Olha o disparate, olha que coisa mais tacanha, ultrapassada, né? Pois é, mas esse é um dos raciocínios que fundamentou a experiência de jogo lá nos anos 70. Que bom que mudou, mas pense na raiz da coisa. Pense se existia um ambiente nocivo, elitista, né? Elitista nesse sentido. Não, nós é que somos os verdadeiros jogadores, eles outros lá são qualquer outra coisa. Pense só na dificuldade disso, né? Então, quando a gente tira determinadas informações de contexto, e a gente perde o contexto daquelas informações, a gente não consegue mais voltar e ver, a gente perde o valor daquela informação, daquela regra no contexto atual. A gente não sabe se ela ainda é necessária ou desnecessária. Será que é necessário que os jogadores não subam de nível com seus personagens mais de uma vez por sessão de jogo? O que será que essa regra realmente quer barrar? Será que é porque antigamente a galera jogava RPG durante 18 horas seguidas e podia entrar com o personagem no nível 1 e sair com ele no nível 5 de uma sessão de jogo? Será que era isso? Eu não sei. Mas será que é? Será que é possível? E aí, pra no jogo não ficar uma coisa degenerada, que no espaço de uma semana seu personagem chega no nível 15, uma semana de jogo, todo mundo jogando todo dia, 10, 12 horas por dia, nas férias, sei lá, qualquer coisa, nevou, tá todo mundo dentro de casa. E aí? Vamos jogar. Até quando? Até o dia que a neve acabar. Pronto. Nevou 2 semanas. Você jogou 15 dias. Todo mundo lá dentro, pai tal. E o personagem, até qual nível? 27. 27º nível. Será que é por isso que essa regra foi inventada, colocada? Porque não tem um comentário dela, né? É igual a regra de impedimento. O que é a regra de impedimento? Não, todo mundo sabe o que é. Por que eu não posso subir? Por que o personagem não pode subir de nível 2, 3 vezes na sessão de jogo? Porque não pode. Por causa do ambiente, do contexto, tudo. E esse sistema que eu estou escrevendo, sistema cenário, aventura, campanha, ele é basicamente um novo ambiente, né? Ele não é uma coisa do ambiente antigo. Acho que vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam. Pois é. No próximo episódio eu vou dar uma palavra a respeito de como que eu imagino o cenário e como que determinadas coisas simplesmente não cabem, sabe? Não cabem do mundo real, não cabem no mundo de fantasia, nesse mundo de fantasia. Aí eu vou falar, não é tanto um papo sobre regra, mas é um papo de estofo, né? É um papo que preenche um espaço necessário, né?
É meio que uma gordurinha, mas é aquela gordurinha saudável que você precisa para poder proteger os ossos dos impactos que o mundo está aí para oferecer. Mas então, quando eu crio uma regra que diz que todos os atributos de um personagem são importantes, e eu digo que um é o mais importante porque é o primoroso, é a referência daquela classe de personagem, mas todos os outros são importantes também, quase tão importantes quanto. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo, estou explicando a intenção, viu, gente, por trás dessa decisão. Eu estou abrindo alternativas para que o jogador interprete seu personagem. Porque, vamos lá, todo básico é básico, todo guerreiro é guerreiro, todo mago é mago. Agora, o que diferencia um personagem do outro? É poder que diferencia um personagem do outro? Dificilmente. Por exemplo, se a gente pegar os RPGs clássicos, as listas de magia, as listas de talentos, de habilidades, perícias, vantagens, desvantagens, elas são as mesmas para todos os grupos, clã, classe, sei lá, todos os arquétipos, né? O que muda nessa minha proposta? Muda que o seu personagem só é referenciado mesmo, no sentido da unicidade, pelos objetivos dele dentro do jogo. Então seu personagem é sim, por definição, único. Ele tem que ser. Não vai ter 2 ou 3 iguais a ele, a não ser que você esteja interpretando 2 ou 3 iguais. O seu personagem só vai existir enquanto seu personagem. Um outro personagem pode ter os mesmos atributos, mesmo nome, mesmo tudo. Pode chamar, tipo, um personagem pode chamar Caldwell e o segundo cópia do Caldwell, por exemplo. E nem assim eles serão o mesmo personagem, porque os objetivos serão diferentes. Claro que se você quiser fazer um doppelganger do personagem e que copiar até os objetivos, beleza, eles serão iguais, eles serão idênticos, né? Será impossível distinguir entre um e o outro. Mas aí você quis tomar essa postura, você evocou esse compromisso, né? Você trouxe isso para a mesa propositalmente, né? De propósito, você se esforçou para andar nessa direção. Em princípio, se você não estiver andando, se empurrando nessa direção, você não encontrará esse lugar. Esse tipo de coisa não vai acontecer. Então é só você ter a paciência de organizar o seu personagem conforme algo que te agrade, alocar os atributos conforme o seu melhor interesse, ou a disponibilidade também, né? Porque às vezes nem tudo é possível, não dá para abarcar todas as demandas, mas a gente tenta chegar o mais perto possível e a partir disso você entra no mundo de jogo com um personagem referendado às suas demandas. E assim, vamos dizer assim, ó, essa estrutura, ela é bem modular, tá? Essa coisa da mecânica, ela é situacional e matemática. Ela não é interpretativa e roleplay lore, não. O fato, um personagem humano de carisma tal, ó, o humano, indivíduo humano voltado pro carisma. Aí o que eu posso fazer? Porque eu não sou bobo nem nada também, né? Existem algumas coisas que são boas das versões antigas dos sistemas. Você adiciona um modificador de carisma para as suas rolagens de tesouro, de preços, de não sei o que, com todos os povos. Por quê? Não, porque os humanos, os indivíduos humanos, são vistos como pessoas isentas por todos os outros povos, ou pelo menos pessoas menos enviesadas que todos os outros povos. Provavelmente porque tem humano para tudo quanto é lado, e a primeira atividade deles não é ficar subjugando os outros povos. Olha que lindo, olha que lindo, olha que situação maravilhosa. Se isso é verdade ou não no mundo de jogo é uma outra coisa, mas a gente sabe também que
muitas vezes a maneira como as pessoas nos veem, não tem muito a ver com aquilo que a gente é. Para melhor ou para pior, né? Um corredor de maratona, de onde ele veio? Do Quênia. Nossa, ele deve ser bom demais, só porque veio do Quênia, né? E aí, a despeito de os quenianos terem a tradição que tem na corrida, não tem nada intrínseco, né? Não é uma coisa ali vinculada, diretamente vinculada. Ele é da onde? Ele é do Brasil. Nossa, ele deve jogar futebol demais. Joga? E vocês aí, vocês jogam bola pra caramba? É a mesma coisa do queniano maratonista, né? Então, assim, não precisa ser necessariamente verdade a maneira como você é visto, mas ela tá ali para você comprovar ou refutar, né? Tem muito lugar no mundo que chega um brasileiro, eles, atenção, chegou um brasileiro, é para não cair num golpe. Não é que você seja um bandido golpista, né? Mas a fama existe e a gente tem que lidar com ela. Então, por exemplo, o indivíduo humano, uma das linhagens que ele pode escolher é essa, a graça dos humanos, né? Os humanos são bem vistos pelos outros povos, com praticamente todos os outros povos, e adiciona um modificador de carisma nas rolagens de preço. Você consegue, para cada mais um de bônus, você tem 10% de desconto no preço das coisas, já pensou? Para você é mais barato, porque você é humano. Olha só, olha que lindo, né? Aí o mestre pode preencher isso com o que ele quiser. Beleza, e os halflings? Por onde que os halflings usam o bônus de carisma? Pode usar no se esconder, por exemplo, os eratas. Você é visto pelos outros povos como uma criança humana, um indivíduo pequeno. Você é facilmente confundível por eles. Não que você necessariamente se pareça, mas por alguma razão que não precisa ser de fato explicada, você é visto como inofensivo. Você é visto como alguém, o indivíduo realmente inofensivo. Então você soma seu bônus de carisma no seu teste de esconder. Por quê? Porque você passa por uma criança, você passa por alguém que realmente não oferece perigo. Então vamos que um teste de esconder, ele seja com relação à destreza. Não sei se é. Vamos manter o mistério nisso aí. Aí vamos supor que o modificador do personagem é 2 de destreza. E aí ele vai rolar um dado, né? Um D6, para fazer uma escondida cotidiana, vamos chamar assim. Bom, beleza. Na hora que ele faz, ele tem que tirar 2 ou menos. Não, mas o carisma dele também tem mais 2 de bônus de carisma. Opa! Então agora, ao invés de 2 ou menos, ele vai tirar 4 ou menos. 2 de destreza, 2 de carisma. Olha como é que ficou mais fácil, né? Um anão, um orim, que tenha o bônus de carisma, né? O anão que tenha um bônus de carisma, as pessoas tendem a acreditar nele. Por quê? Porque os anões são vistos, como os orins, são vistos como indivíduos que salvaguardam a verdade, que salvaguardam as tradições, que têm respeito e interesse na preservação das boas relações e tudo mais. Então toda vez que o personagem estiver falando alguma coisa, quem está em volta costuma acreditar. Simplesmente porque foi um anão que disse, um orim que disse, né? O bônus de carisma dele. Vocês estão vendo que cada um você pode colocar uma coisa e você pode puxar para dentro do jogo. É claro, né, gente? No caso aí, os anões são imunes, os orins são imunes a essa aura de confiabilidade dos orins, que eles sabem quem que eles são de verdade. Assim como os humanos também são imunes à aura dos humanos, e os Ératas são imunes à aura dos Ératas, né? Os Caetir também, pelo carisma, eles, vamos dizer assim, têm uma facilidade na vida. De quê? O que seria interessante? Vocês acham assim? Pensa aí comigo. O que eu poderia colocar de benefício para os Caetir, para os povos das matas, relacionado ao carisma, né? Não sei. A gente pode escolher alguma coisa relacionada
ao respeito, que leva até um grau de intimidação, como uma diplomacia, né? Uma aura de enganação, talvez, uma aura de facilitação, tipo, a sua palavra, porque os Orins têm a questão da verdade, né? Então eu não quero ficar sobrepujando. Eu não quero dizer que os Caetir são a cópia dos Orins, né? Ou uma outra versão. Mas ao mesmo tempo, se você quiser alimentar a rivalidade entre os Orins e os Caetir, você poderia se utilizar desse fator. Então você pode dizer assim, não, os Orins são vistos como guardiões das tradições, né? E os Caetir são vistos como guardiões do conhecimento milenar. Então vamos dizer assim, as duas coisas se parecem, mas não tanto. Então os Caetir vão ter uma vantagem com relação a contextos históricos, né? Não ouse recitar o não sei o que pra mim. Eu estava lá quando foi escrito, né? Eu estava lá 3.000 anos atrás, quando essa guerra aconteceu, não é assim? Que o Fëanor? Não, Fëanor não. É o outro cara. Fëanor é do outro livro. Não é assim que o colega lá fala? O pai da Arwen? Não é assim que ele fala? Eu estava lá 3.000 anos atrás, quando choveu cocô no campo de batalha. Pois é. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Então, os humanos, a tradição carismática deles seria de que as pessoas confiam neles, tendem a confiar mais neles, né? E aí isso se reflete numa condição de negócios, grana mesmo. Você consegue reduzir o preço das coisas e vender por um pouco mais também. Comerciante humano, então, faz muito sucesso. Os Orins são vistos como guardiões da verdade. Então, quando você fala alguma coisa, as pessoas tendem a assumir aquilo como sendo verdadeiro. Como é que fala? Os Ératas são vistos como inofensivos. Então eles somam um bônus de carisma deles em toda hora em que isso beneficiar. E eu posso colocar que os Caetir são vistos... tem uma coisa que eu posso colocar. Os Caetir são vistos como materialmente desinteressados. Porque no meu cenário os Caetir não têm interesse em metais. Eles não esboçam, presenciam a questão da riqueza com a questão de ouro e prata. Não é que eles não entendam, eles entendem. Mas no território deles não funciona assim. Funciona de um outro jeito, né? Então pode ser alguma coisa nesse sentido. Os Caetir são vistos como isentos das questões dos outros povos. Não necessariamente confiáveis, feito os humanos são vistos. Mas os Caetir são vistos como isentos das questões materiais, né? De novo, não que isso seja verdadeiro, mas é a maneira como eles são vistos. Então eu vou estruturar isso bonitinho e fazer as tabelas e tal para cada povo, para poder ter uma orientação para esses atributos, tá certo? Apenas entendam, isso é mais uma faceta para a gente poder colocar no jogo aspectos mais interessantes. E garantir que, se você quiser jogar o jogo do jeito que você sempre jogou, seja prático e quase intuitivo o conjunto de escolhas que você tem que realizar para que isso aconteça. Beleza, gente? Passou de 48 minutos já, quase 49. Agradeço todo mundo pela audiência. Por gentileza, compartilhe, dê o like, né? Aperta o joinha aí pra mim. Inscreve aí no canal, manda mensagem, divulga a ideia. Comenta, por favor. Falta os comentários, tá? Ninguém tá comentando mais nada. Acho que tá todo mundo meio absurdado com as coisas que eu tô falando. Ninguém tem coragem nem de comentar. Mas, por favor, manda um comentário aí pra mim, tá bom? Me ajuda pra caramba. E compartilha a ideia e tudo. Aperta o sininho para receber as notificações de quando que chega mais, né? Eu tô resolvendo no YouTube, mas tá resolvendo. E é isso. Muito obrigado para todo mundo. Ótimo domingo para você que tá ouvindo aí na hora do lançamento. Ótima semana. E para todo mundo um grande abraço e até o próximo episódio.